Hello guys! Na segunda-feira eu falei um pouquinho sobre terceira pessoa. Ai, aquela terceira pessoa, lembra lá? He, she, singular, quando eu uso it. Só que a gente focou no ser e estar, né? Então a gente viu lá o is, was, will be. E a de hoje então, eu vou falar um pouquinho como fazer perguntas com de novo a terceira pessoa. Vou dar uma relembrada quem é. Só que agora usando is, usando does. Quando eu uso esse does, você sabe a diferença entre eles? É um conteúdo que gera muita confusão. Toda vez que eu faço pergunta também com he, falei um pouquinho sobre isso segunda, tem aquele fenômeno do som grudado, que eu já falei sobre isso. Então, ó, uma coisa vai complementando a outra. Então, sejam todos bem-vindos. Como então a gente pode fazer perguntas, né? Como perguntar com a tal da terceira pessoa. Bem rapidinho, eu vou comentar quem é a terceira pessoa. Eu sempre falo que eu não gosto muito, não é do meu perfil, ficar usando as nomenclaturas gramaticais para ensinar. Quem já me conhece sabe, né? Por quê, Titi? Eu não preciso saber disso? Depende. Para quê, né? Se é para falar, não, você não precisa saber não, porque na fala a gente não vai usar, né? Você sabe todos os nomes gramaticais, das classes gramaticais de tudo que você fala no português? Quando você está usando um advérbio, quando você está usando uma preposição, uma conjunção, a maioria das coisas a gente não sabe e a gente simplesmente fala. No inglês é a mesma coisa. Eu gosto só de apresentar, que sempre tem, né? Eu falo isso para os meus alunos. Ah, você está aprendendo inglês? Legal. Ai, deixa você aprender terceira pessoa, você vai ver como é complicado. Aí meu aluno já até aprendeu a terceira pessoa, já está até falando. Mas como às vezes eu não falo o nome, ele, nossa, acho que eu não aprendi isso não. Titi, a gente não aprendeu ainda a terceira pessoa? Sim, a gente já está vendo, tá? Ah, então eu apresento para esse sentido, tudo bem? Você saber do que se trata, o que é, quem é, pronto, não precisa ficar preocupado com isso não, tá? Muito bem. Então, para a gente começar, pessoal que for chegando, hello, good morning, sejam bem-vindos. Vamos para a prática, bem rapidão. Vamos só lembrar quem é a terceira pessoa, se você não viu a live de segunda-feira. Se você viu, eu já falei sobre isso. Quem é a terceira pessoa? É quando eu uso ele, no inglês, ela. A visualização tá de um todo aqui, né? Tanto, sim. Beleza, YouTube fez. Ele, ela, ou quando eu falo no singular, qualquer coisa que eu fale no singular é terceira pessoa. Como assim? Minha empresa, eu dei o exemplo na segunda, né? Meu amigo, tá? Meu amigo trabalha aqui, ou eu quero perguntar, né? Seu amigo trabalha aqui, então qualquer coisa que eu fale no singular também é terceira pessoa. Tudo bem? Só pra gente relembrar. E quem é esse ele e ela, né? Então vamos lá. O ele a gente vai usar o he. O ela a gente vai usar o she. O singular, é o it? Nem sempre, né? Se eu tô falando o que é esse singular, por exemplo, meu amigo, eu vou usar lá, my friend. Se eu tô falando minha empresa, a empresa, the company, a empresa que você trabalha, faz tal coisa, trabalha com tal coisa, então, ó, o singular ali. E qualquer outro singular, tá? Pode ser para coisa, né? Como aqui, pessoa. E o it, cadê o it, gente? Lembra que eu falei do it? Que ele, na maioria das vezes, não tem tradução de nada. Ele não é nada, assim. Eu só uso ele porque o meu verbo não pode estar sozinho. A gente vai ver nos exemplos como vai ficar mais fácil. Algumas vezes, ele tem a tradução de ele e ela quando eu estou substituindo alguma coisa. Por exemplo, eu falo assim, meu carro novo... eu comprei um carro novo, por exemplo. Eu comprei um carro novo. Ele é azul. Vamos imaginar essa frase. Eu comprei um carro novo, ele é azul. Esse ele que eu falei, ele é azul, eu posso usar o it. Para eu não falar de novo. Eu comprei um carro novo. Meu carro é azul. Tá? Então, o it. Ele entra nessa situação que eu dei o exemplo, ele substitui algo que eu já falei. E aí ele pode ter a tradução de ele ou ela, tá? E na maioria das vezes ele não tem nem tradução. A gente vai ver no exemplo como que isso vai ficar. Tudo bem até aqui? Eu não vou detalhar tanto as terceiras pessoas em si agora, que eu falei isso na segunda, e eu vou já direto pro como a gente faz as perguntas, e aí a gente vai também
aprendendo sobre isso, tudo bem? Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários, porque a Letícia vai me falando. Tem dúvida, tá bom? Muito bem, então pra gente começar, eu vou abordar duas maneiras, as principais, né? As duas principais maneiras que eu posso fazer pergunta com terceira pessoa. A gente tem outras, tá? Mas essas duas que eu separei hoje são as que eu percebo que mais geram dúvidas quando eu uso esse, quando eu uso aquele, né? Por que que aqui tem esse, o does? Por que que aqui tem o is, teacher? Mas não estou entendendo. Então eu separei as duas situações que a gente usa para fazer perguntas com essa galerinha aqui da terceira pessoa e que gera bastante confusão. Então, para a gente começar, quem são, né, essas duas situações que eu estou falando que a gente vai ver? Nós vamos dar uma olhadinha no does e vamos ver o is. Como é que eu faço pergunta com esses dois? Lembrando que nas duas situações, tanto does quanto is, eu uso para fazer perguntas para essa galerinha aqui da terceira pessoa. Tudo bem? Então, só para a gente começar a entender, o does e o is eu uso para fazer pergunta para he, she, my friend, your friend. Aqui para fazer pergunta, a gente vai usar mais o your, né? Ah, seu amigo, é legal, tá, então vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, quem são então esse does e o is? Será que todo mundo já conhece? Posso usar aqui embaixo, né, Lê? Sim. Vou começar de lá pra cá, tá bom? O is, quem tá acompanhando as lives deve estar sabendo já esse conteúdo. É o é e o está. Tudo bem? O is é o é e o está. Por exemplo, ele é legal? Ele está aqui? Então é o é e o está. Lembra que eu falo sempre pra vocês? O ser e estar? Que quem é mesmo ser e estar é o famoso, gente. O mais famoso de todos no inglês, o verbo to be. Mais temido, mais odiado, mais famoso. Né? Na verdade, as pessoas pegam um ranço do verbo to be por não conhecer, né? Não dominar. A hora que começa a entender que é só isso aqui, ai, teacher, né? Eu não gostava dele à toa, peguei ranço à toa do verbo to be. É isso. Eu ouço muito isso dos alunos. Ah, é isso, gente, né? Então, ser e estar. O is é o é e o está. Quem é o does, tá? Então, is eu uso para fazer perguntas com é e está, tá? Quem é o does? O does eu vou usar para fazer perguntas para o mesmo grupo aqui, tá? Terceira pessoa, ele, ela, singular. Quando a minha pergunta é uma pergunta direta, não tem o ser e estar agora. Essa é a principal diferença que você precisa saber, que é importante você saber e vai fazer toda a diferença na hora de você usar. Então, o does, quem é ele? Tradução, não tem tradução. Não tem tradução does. Eu entendo como eu uso ele. E como é esse uso dele aqui? Para perguntas diretas, eu vou colocar aqui, tá? Sem o ser e estar agora. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu não tenho mais o ser e estar. É sem o to be, sem o ser e estar, tá? Eu nem fico usando muito to be, né? Porque senão a pessoa já assusta. Vamos aqui, ó, sem o ser e estar. Então, quem é o does? Eu uso para fazer perguntas diretas para essa mesma galera aqui, sem o ser e estar agora. O is, opa, ele é o ser e estar. É o estar, ok. Entendido essa parte? Agora a gente vai ver como é que a gente usa. Teacher, não entendi a diferença entre eles. Coloca aí pra mim se você não entendeu a diferença entre does e is. Eu vou dar os exemplos agora, tá? Qual é a diferença? Aqui tem o ser estar, no is. E no does? No does não tem, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida do tipo, teacher, não entendi a diferença. Coloca aí se você não entendeu a diferença. Lê tudo ok? Uhum. Muito bem, falando então do does e do is, né? Chega só pro pessoal que tá assistindo a gente no YouTube e no Facebook, se tá tudo bem. Porque o Rodrigo, que tá acompanhando a gente no YouTube, falou que a imagem tá um pouco ruim. Ah, tá. Então, não sei se o Rodrigo ouviu a ler. Pessoal do Facebook e do YouTube, no começo eu falei que tava com uma instabilidade nessas duas plataformas a nossa conexão, né? Vê se você tá me ouvindo bem, né? Se tiver muito ruim a imagem aí pra você, dá um feedback aí, Rodrigo. Como é que tá a imagem, som? Se você tiver o Instagram e quiser e me acompanhar por lá, acho que no Instagram tá tudo bem, né, Lê? Imagem tá ok, @teacherg.
tá? Mas coloca aí pra gente que a Letícia vai acompanhar aí, por favor. Muito bem, então a gente viu que o does, eu faço perguntas diretas, não tem o ser estar agora, e o is tem o ser estar. Tá, vamos começar então com o does aqui. Que tipo de pergunta é essa, teacher? Perguntas diretas. Que tipo de perguntas são essas? Por exemplo, toda vez que eu quero fazer uma pergunta do tipo, lembrando que agora é ele, ela, singular, tá bom? Não é mais o você. Eu dou bastante exemplo com você, né? Agora a gente tá lá naquele third person, as pessoas que adoram os nomes gramaticais, né? Terceira pessoa, tá? Que tipo de pergunta então eu vou fazer lá com o does? Por exemplo, ele trabalha aqui? Vocês percebem que eu uso sempre o mesmo verbo, né? Porque o nosso foco é aqui, não tanto os vocabulários, né? E você não ficar pensando, nossa, como é que é trabalho? Caso você não saiba, o verbo trabalhar é work em inglês, tá bom? Então, se eu pergunto, ele trabalha aqui? Você percebeu que na minha pergunta não tem o ser estar, é uma pergunta direta, ou seja, tem lá o ele e já tem o verbo, tá? Então vamos montar lá no português para a gente visualizar. Assim a gente tem todos os sistemas representacionais sendo estimulados. Vou falar sobre isso na maratona, hein? Se não se inscreveu, corre lá, link na bio. Ele trabalha aqui. Vamos imaginar, né, que a gente quer fazer essa pergunta em inglês, tá? Ele trabalha aqui? Essa eu falo que é uma pergunta direta. Por que mesmo? Eu tenho ele, tá dentro aqui do que eu falei, né? Ele, ela, singular. E já vou direto pro verbo, ó. Não tem ser estar aqui na minha frase. Não tem o é, não tem o estar. Diretão. Ele trabalha aqui? Esse tipo de pergunta eu vou usar o does para fazer pergunta. Tudo bem? Então como é que vai ficar no inglês? Eu começo lá com ele, ó. Começo com does e depois eu coloco o resto da minha pergunta, da minha sentença. Como é ele, vai ser he. Trabalhar, a gente viu que é work aqui, here. É isso, uma pergunta direta. Lembrando que eu estou no presente, tudo bem? A gente está trabalhando aqui, ó, as duas situações eu uso para o presente, tá bom? Que é onde mais gera um pouquinho de confusão, né? Muito bem. Pergunta direta, usei o ele, não tenho ser estar, vou com o does. Como que eu falo isso? Vamos aproveitar e já fazer um som grudado aqui, né? Um connected speech. Ó, junto aqui, a hora que eu junto does com he, vai acontecer um fenômeno muito interessante, guys. O som do H, eu vou escrever de novo aqui para você visualizar de uma maneira diferente agora, tá? Para não atrapalhar a nossa pergunta. Quando eu faço essa junção, o som do H vai sumir. Como assim? Só desaparece, tipo, sai daqui, né? O som do H sobe. Esse som aqui, ó, vai ficar bem acentuado de Z, de zebra. Então, o does he vai virar. Vamos tirar o agora esse som do H. Does he. Does he. É isso que o nativo vai falar. Quando a gente bate o olho numa pergunta assim, dá vontade de falar assim, ler bem bonito, né? Does he work here? Esse é o sonho de consumo, guys, né? Ai, teacher, se todo mundo falasse does he, não era mais fácil? Então, só que na fala não é isso que acontece. Os sons vão se juntando, vão se transformando em novos sons, alguns vão desaparecendo na junção, tá bom? Então, does he work here? Vai virar does he. Does he work here? Does he work here? Muitas vezes é por causa desse does he que você não entende a pergunta como um todo e só fica aquela sensação, teacher, alguma coisa trabalha. O que será que ele perguntou? Não sei se você já passou por isso, né? Does he work here? Aí você só work, só here e fica, ai, alguma coisa trabalha aqui. Mas será que ele perguntou se eu trabalho? Ai, e agora? É alguma coisa com... Sabe quando você pega só uns pedaços, né? Na maioria das vezes, ó, é esse som grudado aqui que te atrapalha. Então, does he é algo que a gente nunca vai ouvir de um nativo, a não ser que ele queira dar uma entonação de ênfase. E aí, does he work? Eu tô perguntando se entra. Caso contrário, guys, isso quase nunca acontece. Mesmo que você peça para falar mais devagar, já comentei isso com vocês,
a junção continua, tá? O devagar vai sair does he work, mas o does he desgrudar é muito raro, tá? Dúvidas? Temos uma aqui, eu acho que é da sua aluna, Maria de Lourdes. Sim, acho que é a tia da Bruna. A tia da Bruna, né? Ela falou assim, como que fica, se fosse she, como que ficaria grudado? Ótimo, vou falar do she então. Ó, então H, Lourdes, a gente já viu que sumiu. Does he. Com o she vai ficar um pouco mais tranquilo, porque, ó, nós vamos ter também um fenômeno de som grudado. Vamos pôr a água pra cá. Só que agora, ó, a gente tem duas consoantes iguais. Tá vendo ali que o does termina com S e aqui começa com S? Ó. Então aqui, ó, vai ser bem mais natural. Does she. Pronto. Ao invés de does she, eu não faço essa pausa, né? Eu junto como se fosse um S só. Does she. Does she work here? Does she work here? Tá? Então, eu aproveito o som do she aqui, né? Porque são sons iguais, ó. E junto. Fica mais natural pra gente juntar aqui, né? Ao invés de does she, does she. Does she work here? E você sabe, Lourdes, que quando eu faço essa junção, muitas pessoas falam, ai, Titi, eu tenho muita dificuldade de pronúncia. Quando eu aprendo a fazer essas junções, nos ajuda muito com a pronúncia. Porque às vezes a nossa dificuldade, que a gente acha que tem, porque eu sempre falo para os alunos, você não tem dificuldade de pronúncia, você não conhece os sons, é diferente. A partir do momento que você conhecer os sons, como eles funcionam grudados, você vai falar dessa forma. Então não é que você tem dificuldade. Dificuldade é, tô aprendendo os sons, tô praticando, nossa, não consigo fazer esse som. Eu não consigo falar does he. Não sai esse som para mim. Sai outra coisa. Aí é algo que a gente pode ter uma atenção maior. Não, eu consigo falar does he, does he. Ok, então não tem dificuldade, tá? Então isso aqui ajuda muito também com pronúncia, além do listening, além de ouvir e entender. Então aqui vai virar does he, does she, tudo bem? Does she work here? Does he work here? Ele trabalha aqui, ela trabalha aqui. Perguntas diretas, eu usei o does. Lembrando que a gente está aqui no presente. Tudo bem até aqui? Vamos ver então a diferença que a gente viu do is. Então aqui, perguntas diretas. O verbo, gente, você coloca o verbo que você quiser. Ele estuda, ele fala inglês, ele acorda de manhã, ele corre, ele o que você quiser, tá? O verbo é só ir trocando, tá? O que mudou se a gente for lá pro is? Bom, a gente já entendeu que agora o is, vou colocar de novo aqui o does com is, a gente já sabe que o is é o ser e estar, né? Ou seja, o é, né? Então aqui é o ser e estar, o bonitinho lá do to be verbs, para quem gosta dos nomes, né? E é, por exemplo, ele é, ele está, ela está, é isso, tá? Que tipo de pergunta agora eu vou fazer? Vou falar só dele, depois eu junto os dois pra gente ver as diferenças, tá? Quando eu pergunto, por exemplo, ele é, vamos direto para uma assim, ele é jovem, tá? Por exemplo, vamos lá com o é primeiro. Ele é jovem. Como que eu sei que tem o is agora na minha pergunta? Olha o é aqui, gente. Olha o ser estar. Na outra tinha o ser estar? Não. Ele trabalha, não tem. Fui lá com o does. Aqui, ele é. Opa, agora tem. Quando eu faço pergunta no inglês, se fosse uma afirmação, eu ia começar igualzinho tá aqui. He is young. Só que quando eu pergunto no inglês, a minha estruturinha que eu tô usando, né? No caso aqui é o is, eu começo com ele. Se não vem nada antes, tipo que horas, por quê, né? Enfim, né? Como ele é jovem. Como não vem nada, já é direto ele é jovem, eu já começo aqui com o é, tá? Então vai ficar o is e depois o he. Jovem, young. Ele é jovem? Tá? É isso para eu perguntar. A gente viu na segunda afirmando, que daí inverte. Fica his. Hoje a gente tá vendo pergunta. Então não vou focar muito nessa inversão aí, porque eu falei sobre isso na segunda-feira. Então, ó, ele é jovem? Para perguntar, vai ficar dessa forma. O is vem antes, tem o ser estar agora. Também vai grudar som aqui, teacher? Vai grudar som aqui também. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no outro exemplo. Que som que vai sumir agora?
O que vocês acham? Responde aí pra mim. Qual som vai sumir de novo? É a mesma coisa, vai sumir o mesmo som. Som de quem que vai sumir agora na hora que eu vou juntar? O que vocês acham? Alguém respondeu? Alguém arriscou aí, Lê? Ainda não. Que som que vai sumir aqui, guys? O que vocês acham? Lá no does he, sumiu o H. E aqui, de novo, é o mesmo som. O fenômeno se repete. Vocês vão perceber que não vai ter tanta variação, tá? Então, que som que some aqui? H de novo. Ah, então o H é um som que ele gosta de sumir. Gosta, tá? Não só aqui, mas em várias situações que eu junto, ele é um som que gosta de, ó, da linha, vazar. Então, ó, is he. Vamos tirar o som do H? Quando a gente tira o som do H, a gente pega o que sobra, tá? Is he. Tirei o H, sobrou o I. Junta. Is he. Aqui vai sair um som de Z também. Is he. É isso. Is he. Ele é jovem. Is young. Is young. Ao invés de is he young. O que a gente espera ouvir de alguém falando inglês com a gente? Is he young? Aí quando a gente ouve is he young, que? Não sei o que lá, jovem. Não sei o que lá, young. Mas o resto eu não entendi. Ele tá perguntando se eu sou jovem. Quê? E aí a gente fica às vezes, né? Is he. É esse som que a gente vai ouvir. Is he young? Juntei. Falando do she, como a Lourdes perguntou lá no outro exemplo, ó, mesma coisa que a gente fez no outro exemplo, tá? Então, se eu for juntar com o she, mesma coisa, vou grudar aqui, vou aproveitar o som, tá? Aqui o som, não é que ele some, mas eu aproveito e uso um som só. Ao invés de falar is she, tenta falar aí, ó, is she. Fica ruim, não dá pra falar. Você vai ter que fazer uma pausa pra você respirar. Is she, não dá. Então, a hora que junta, is she, tudo bem? Então, eu junto aqui e aproveito o mesmo som. Is he, is she young, tá? Ela é jovem. Perceberam a diferença, então, do é, do está e da perguntas diretas? Isso é a diferença do does is. Guys, eu vejo, assim, pessoas fluentes que já falam inglês e na hora de usar faz uma confusão. Onde é does, coloca is, onde é is, coloca does. Porque às vezes ele não entendeu essa diferença básica. O does eu vou usar para perguntas diretas. O is eu vou usar para perguntas que tem o é e o está. Vou colocar um desafio sexta-feira sobre isso lá no feed, hein? Uma perguntinha lá para vocês responderem. Vou usar o does ou vou usar o is, tá? O que você, se você tiver entendido de tudo que eu falei para você, que o does eu uso para perguntas diretas, sem o ser estar. Ele trabalha, ele estuda, ele fala inglês. E o is eu uso com o é e o está. Valeu a live de hoje. Valeu tudo que eu falei se você tiver entendido essa diferença. Que essa diferença vai fazer você se achar na hora de usar, tá? Eu dei o exemplo aqui com o é. Se fosse o está, mesma coisa. Por exemplo, ele está trabalhando, vamos lá para o trabalhando de novo. Ô, Titi gosta de falar de trabalho, né? Ele está trabalhando, tá? Então vamos imaginar que a minha pergunta agora seja, ele está trabalhando. Opa, já mudou um pouco aqui agora, né? Então um negócio diferente agora aí, teacher. Tem um trabalhando. Ó, ando. Não é mais ele trabalha, ele está trabalhando. Como é que fica esse ando no inglês? ING. Já ouviu falar sobre isso? Ou já viu? Talvez você já tenha visto. Como que é trabalhar mesmo? Inclusive a gente vai fazer alguns exemplos, atividades sobre isso na maratona, onde a gente vai praticar bastante essa situação aqui, esse exemplo, né? Trabalhar é work. Coloca mais o ING, vai ficar trabalhando, working. Tudo bem? Então, trabalhando, working. Junta tudo, working, tá bom? Muito bem. Ele está. Mesma coisa, ó. Não é o é e o está? Vou de novo lá, ó. Mesma coisa. Só que agora, is he, né? Vamos juntar já, working. Ele tá trabalhando? Is working? Is work here? Ele tá trabalhando aqui? Is he working? Ele está. Tudo bem? Até aqui, tá tranquilo? Vamos fazer juntar os dois agora para dar uma resumida clássica. Dúvidas, coloquem aí para mim, que a Letícia vai passando. Does
is. Então, o does, vou fazer o quê? Perguntas diretas. Resumindo, ó o resumo agora, hein? Is, pergunta com ser e o estar, que nada mais é do que o é, né? E o estar, quando eu jogo lá ele, ela, é isso. Entendi isso, teacher? Valeu a live, tá? Os exemplos, para daí a gente colocar na prática, né? Entendi é o primeiro passo. Não entendi, aí você não vai conseguir usar. Entendi, ok. Passo 1, coloca um check aí, ok. Passo 2 agora, praticar, colocar na prática, como é que fica a mesma pergunta, tá? Vamos mudar um pouco o verbo? Ele fala inglês? Tá? De repente você quer perguntar isso. Ele fala inglês? Perguntas diretas ou com ser estar aqui? Direto. Tenho ele, ó o verbo ali. Como é que vai ficar essa pergunta? Vamos lá com does. Como é que fica a fala mesmo disso? Does he. Vai juntando tudo agora. Falar, speak. Inglês, English. Juntando tudo, como é que ficou ali? Does he? Does he speak English? Does he speak English? Tá? Pergunta direta. Tenho ele, já vou lá pro verbo, vou usar o does. Tudo bem até aqui? Vamos lá pro é e o está agora, ó. Quais foram os exemplos lá que a gente fez? Vamos colocar um ele está. Ó, pode ser ele está aqui, ele está trabalhando, ele está viajando, ele está, tá? Ele está aqui, lembrando que se for ele está viajando, trabalhando, estudando, falando, vai ter aquele NG, tá? Ele está falando, speaking, estudando, studying, viajando, traveling, indo, going, doing, e assim por diante, tá? Ele está, opa, mesma coisa, tem o tem o está, já sei que eu vou usar o is, já sei que o H gosta de sumir, né? Todo engraçadão. Então, ao invés de is he, is he. Aqui, here. Is he here? É isso a diferença de is e does. Perguntas? A Bruna perguntou, se a pergunta estiver no passado, usa o does também? Ai, aí não, Bruna. Porque o does e o is, os dois, eu vou usar só no presente. Ó, pode ser conteúdo de amanhã. Não fechei conteúdo de amanhã ainda. Pode ser o conteúdo de amanhã. E no passado e no futuro. Aí eu tento juntar passado e futuro. Pode ser, Bruna? Aí o does vai ser outro que a gente vai usar aqui pro passado. Aqui também vai mudar. E o futuro também muda, tá? Então acho que eu vou fazer um juntado aí em passado e futuro para amanhã. O que vocês acham? Aqui vai ser só o presente, tá? Muito bem, guys. Dúvidas? Gostei da pergunta da Bruna, já dá pra sair outra live, né? Ó, falei pra vocês que hoje é a live 18, tá acabando, tem só mais 2, mas a semana que vem começa a maratona inglês para adultos. Comigo serão 3 aulas online, muita atividade lá no Telegram. Que aula é essa, teacher? Como você pode falar inglês praticando só 15 minutos por dia. Quê? Como assim 15 minutos? Então, são 3 aulas onde eu falo sobre isso. Começa dia 11, segunda-feira. Você precisa se inscrever lá na minha biografia, tem o link. E por causa da maratona, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais live. Só que agora as lives da semana que vem vai ser Maratonando com Teacher G, onde todos os conteúdos da live estarão linkadas com a maratona. Então, se você não estiver participando da maratona, talvez você vai ficar um pouquinho perdido, tá bom? Então, teremos lives a semana que vem, de segunda a sexta, às 11 horas, tá? Vieram me perguntar no Instagram, teacher, mas live tem plural? Na verdade, guys, lives, é uma curiosidade só, tá? É o plural de vida, né? Vidas. Então, essa live que a gente faz aqui no Instagram não tem plural, né? É live mesmo. Mas ficou popularmente aportuguesado pra gente falar que tem mais de uma. Os brasileiros acabam falando lives, né? Mas na verdade lives é o plural de vida, tá bom? Me veio agora porque um comentou, eu falei, não, você tem razão, não tem. Mas é que ficou um jeitinho carinhoso de falar, ó, tem lives, quer dizer, tem todo dia, mas não tem plural mesmo, tá? Só não é tipo aos vivos. Exato, então não tem o plural, mas o pessoal acaba usando nas redes sociais o termo lives, tá? Aí aquela coisa assim, pegou do inglês, aportuguesou e usou, tá? Então isso acontece na linguística, mas
O ideal seria falar, teremos live todos os dias, tá bom? Mas só para você entender que é todo dia mesmo, é mais de uma, tá? Então amanhã, ó, vamos fazer pergunta com ele, ela, só que agora vamos para os outros tempos, vamos fazer isso uma máquina do tempo, vamos para o passado e vamos para o futuro.